Existe uma pergunta que quase ninguém faz, mas que muda tudo quando finalmente é feita. O corpo humano, ele nunca foi um conjunto de partes separadas. Durante o último século, a saúde aprendeu a olhar para o ser humano dividindo. Nós criamos uma especialidade para o coração, outra para o intestino, outra para a mente e outra para os dentes, outra para o sono, e assim foi. Cada uma com a sua linguagem, com seus exames, com seus limites. Esse caminho ele não foi um erro, ele foi necessário. Foi assim que a medicina aprendeu a salvar vidas, a operar com precisão, a entender os mecanismos que antes eram invisíveis. Mas algo aconteceu ao longo desse caminho. Ao dividir o corpo para compreendê-lo melhor, fomos pouco a pouco esquecendo que ele nunca viveu dividido. O coração nunca bateu sozinho, o intestino nunca digeriu isolado, a respiração nunca aconteceu separada da emoção e a mente, ela nunca pensou desconectada do corpo que a sustenta. O organismo é e sempre foi um sistema integrado e é exatamente sobre isso que a Life Advanced veio falar. A ilusão das partes isoladas. Imagine uma orquestra. Você pode estudar violino em profundidade, pode dedicar uma vida inteira a entender cada corda, cada vibração, cada nuance. Pode fazer o mesmo com o violoncelo ou com o oboé, por exemplo, com os tímpanos. E ainda assim, conhecer cada instrumento isoladamente não é o mesmo que compreender a música. Porque a música ela não está em nenhum instrumento sozinho, ela está na relação entre eles. E o corpo humano funciona de maneira semelhante. Um exame pode revelar muito sobre um órgão, mas a saúde não vive dentro de um órgão isolado. Ela emerge da forma como os sistemas conversam entre si, da coerência entre eles, do ritmo que conseguem manter juntos. Quando essa conversa está organizada, o corpo encontra possibilidades. Quando essa conversa está desorganizada, começam a aparecer sintomas que isoladamente parecem não ter explicação. Existe um eixo central de integração. Aqui chegamos ao coração do que estudamos. O corpo possui um eixo central de integração, uma rede de comunicação que conecta o cérebro, o tronco cerebral, o nervo trigêmeo e o nervo vago, coração, intestino, respiração, emoções e o comportamento. Eles não são compartimentos, são partes de uma mesma conversa contínua. No centro dessa conversa está o tronco cerebral, uma estrutura pequena, situada na base do cérebro, mas com uma função extraordinária. Pense nele como uma central de integração, onde convergem as informações que vêm da respiração, da mastigação, da face, do coração, do intestino, do sono, da postura e do estado emocional. O tronco cerebral está constantemente recebendo, lendo e respondendo aos sinais do corpo inteiro. Ele não pergunta de qual especialidade que veio a informação, ele apenas integra. E dois grandes nervos participam intensamente desse diálogo. O nervo trigêmeo, o maior nervo craniano que carrega informações da face, da mastigação, dos dentes, dos olhos, dos seios da face, um território imenso de sinais que chegam ao tronco cerebral a cada instante. E o nervo vago, o grande mensageiro do estado interno do corpo, que conecta o cérebro, o coração, os pulmões, o intestino e participa profundamente da capacidade do organismo de se acalmar, de se recuperar e de se regular. Quando essas vias dialogam de uma forma coerente, o corpo tende ao equilíbrio. Quando esse diálogo ele se desorganiza, o corpo entra em conflito consigo mesmo. O desacordo neurológico interno. E aqui está uma das ideias mais importantes que precisamos compartilhar. Muitas pessoas vivem hoje aquilo que poderíamos chamar de um desacordo neurológico interno. É quando uma parte do organismo tenta descansar enquanto a outra parte permanece em estado de alerta. Uma parte pede repouso e a outra continua vigilante. Uma parte pede segurança
enquanto a outra permanece em defesa. É quase como se a pessoa vivesse como duas pessoas dentro do mesmo corpo. Uma que anseia por paz, descanso e recuperação e a outra que não consegue se desligar, que mantém os músculos tensos, respiração curta, a mente acelerada e o corpo pronto para reagir a uma ameaça que talvez nem exista mais. Essas duas presenças não se odeiam, elas apenas não estão conversando. E esse conflito acontece em grande parte quando há uma desorganização na comunicação entre os grandes sistemas reguladores que se encontram no tronco cerebral. Não é fraqueza, não é falta de vontade, não é coisa da cabeça. É fisiologia pura. É um sistema de regulação tentando proteger a vida da melhor forma que aprendeu, mesmo que, ao fazer isso, deixe a pessoa exausta. A diferença entre tratar doença e construir saúde. Precisamos fazer uma distinção fundamental, uma que define tudo o que somos. Existe uma diferença profunda entre tratar a doença e construir a saúde. Tratar doença significa agir quando o processo já se tornou visível, quando já aparece em um exame, em uma imagem, em um diagnóstico. É um trabalho essencial, indispensável e nada do que fazemos diminui a sua importância. A medicina que trata doenças, ela salva a vida todos os dias, mas construir saúde é outra coisa. Construir saúde significa compreender, organizar os sistemas reguladores do organismo antes do colapso funcional. É olhar para os terrenos antes que a tempestade se forme. É cuidar do diálogo entre os sistemas enquanto ainda há margem para reorganização. Tratar doença pergunta o que está alterado. Construir saúde pergunta como esse organismo está se regulando e como podemos ajudá-lo a se reorganizar melhor. São perguntas completamente diferentes e o futuro precisa das duas. O corpo sustenta antes de mostrar. Há algo que precisa ser dito com clareza, porque liberta muita gente de um sofrimento silencioso. O corpo humano possui mecanismos extraordinários de compensação e sobrevivência. Ele é capaz de manter alterações funcionais durante anos, às vezes muitos anos, antes que um exame laboratorial ou de imagem demonstre qualquer alteração. Isso significa que os sintomas eles nem sempre aparecem ao mesmo tempo que as alterações nos exames. E significa, sobretudo, algo que muda a vida de quem ouve. A ausência de alterações nos exames não significa a ausência de sofrimento fisiológico. Quantas pessoas ouviram que está tudo normal e ainda assim continuam sentindo algo que não estava certo? Que continuam cansadas, tensas, com dores, sem sono reparador, carregando um desconforto real que nenhum laudo conseguiu nomear. Essas pessoas, elas não estão inventando. O que acontece é que o corpo, em sua sabedoria, cria adaptações para continuar funcionando mesmo quando opera longe do seu potencial ideal. Poderíamos aqui chamar isso de um estado de alta defesa biológica, que é quando o organismo gasta uma energia enorme apenas para se manter de pé, sustentando por dentro um esforço que ainda não transborda para os exames. E é por isso que tantos sintomas persistentes pedem um olhar mais amplo. Dores crônicas, fadiga que não passa com o descanso, ansiedade, bruxismo, fibromialgia, neuralgias, desautonomias, alterações digestivas, ansiedade, depressão, sono que não restaura. Sintomas que insistem mesmo quando os exames não explicam. Nenhum desses sintomas isoladamente fecha um diagnóstico, mas vistos em conjunto, eles podem ser manifestações de desorganizações funcionais que os exames tradicionais ainda não conseguiram detectar, porque ainda não cruzaram o limite do visível. E olhar para isso não é contrariar a medicina, muito pelo contrário, é complementá-la com uma escuta mais ampla do organismo.
A nova era da saúde. Estamos vivendo o início de uma mudança profunda. A nova era da saúde não será baseada apenas em diagnósticos. Será baseada na compreensão dos mecanismos que regulam a vida. Não para substituir o diagnóstico, mas para chegar antes dele, para cuidar do terreno, para entender como o sistema nervoso aprende, como ele se adapta, como ele se protege, como se reorganiza. O futuro pertence aos profissionais que são capazes de enxergar o ser humano como uma unidade integrada e não como uma coleção de órgãos isolados. Profissionais que sabem que a face conversa com o intestino, que a respiração conversa com a emoção, que a mastigação ela conversa com o sono, que o coração ele conversa com a mente, tudo através desse eixo de integração que silenciosamente sustenta a vida. A missão da Life Advanced. A Life Advanced ela existe para construir saúde, não através de promessas, não através de garantias, não através do medo e nem de atalhos, mas através de organização neurosensorial, da compreensão dos sistemas reguladores e da busca por aquilo que chamamos de coerência fisiológica, que é o estado em que os sistemas do corpo voltam a conversar entre si com clareza. Acreditamos que o corpo possui uma capacidade natural de adaptação e que o sistema nervoso ele aprende por repetição, que quando o corpo encontra segurança, ele encontra possibilidades para uma alteração epigenética. Não tratamos doenças, não fazemos diagnósticos médicos, não substituímos o acompanhamento de quem cuida da doença. Caminhamos ao lado da medicina em um território diferente e complementar, o território da construção de saúde, e fazemos isso unindo ciência e humanidade, neurofisiologia e cuidado, rigor e acolhimento. Porque no fim, o que buscamos é simples de dizer e profundo de viver. Ajudar cada pessoa a habitar o próprio corpo em paz e deixar de viver como duas pessoas em conflitos e voltar a ser uma só, integrada, regulada e inteira. O corpo nunca foi um conjunto de partes e talvez a maior revolução da saúde seja justamente lembrar disso. Somos a Life Advanced. Construímos saúde através da ciência aplicada à vida real.